Numa das diversas vezes que você já tentou adquirir um hábito, qualquer hábito, desde um novo tipo alimentar, realizar exercícios físicos, ler mais ou realizar um projeto ou um estudo, você não conseguiu. Você já ouviu das pessoas queridas, pessoas próximas de você, dizerem que você não tenha conseguido porque faltou força de vontade? Talvez até mesmo você tenha já dito isso para você mesmo, de que tenha faltado força de vontade. Não tem nada a ver com força de vontade. A verdade é que você não precisa de força de vontade para adquirir um novo hábito. E eu vou mostrar no programa de hoje por que você não precisa de força de vontade e o que você precisa então para definitivamente adquirir um novo hábito. Bem-vindos ao podcast Hábitos Valiosos. Esse é um programa em que eu converso com você estratégias para que definitivamente você adquira os hábitos que você quer adquirir. Eu sou Igor Finger e no programa de hoje eu quero falar para você porque você não precisa de força de vontade para adquirir um novo hábito. Força de vontade. Você já ouviu isso, né? Você precisa de força de vontade. Você mesmo já deve ter dito isso para você mesmo. Preciso de força de vontade. E a verdade é que não. E eu quero mostrar no decorrer do nosso programa de hoje por que não e o que você precisa então para efetivamente conseguir adquirir um novo hábito. Começar. Quando eu falo de força de vontade, eu quero dizer para você por que eu trago isso para você, por que eu faço um programa sobre isso. Eu já atendi alguns clientes no decorrer dos meus 14 anos como clínico, e boa parte deles traziam isso quando não conseguiam fazer alguma ação, alguma atividade que gostaria de fazer. Igor, parece que eu não me dediquei o quanto eu deveria, eu não me dediquei o suficiente, parece que eu não tinha disposição, interesse. E certamente eu já ouvi de alguns outros clientes, mas eu ouvi de familiares desses clientes dizendo, né? Tipo, esses clientes me dizendo referente a alguns familiares de que eles mesmos diziam que não tinha vontade para mudar, não tinha vontade para fazer as coisas. Então é provável que você mesmo já tenha passado por uma situação dessa. Você que está vendo esse programa já passou por uma situação dessa, em que algum familiar seu disse que você não conseguiu começar aquela nova educação alimentar, você não conseguiu fazer exercícios físicos, você não conseguiu estudar, ler, realizar aquele projeto, ser produtivo como você gostaria, porque faltava vontade. Bom, a verdade, quando eu vejo isso, me dá calafrios, vou dizer a verdade. Porque não tem absolutamente nada a ver com força de vontade. Eu me recordo muito de uma história de um tio meu. Quando eu era criança, eu devia ter... Não era criança, mas já era um adolescente. Eu devia ter uns 12, 13 anos, pré-adolescente, E eu me recordo de uma situação de um tio meu, tio Gelson. O tio Gelson, ele era quase que um faz-tudo da família, sabe? Ele organizava as coisas em casa, além do trabalho dele. E sempre quando tinha alguma coisa, por exemplo, eu me recordo de uma cena do chuveiro, do registro do chuveiro, que estava... não estava fechando bem, estava caindo gotas no registro do chuveiro, né? Saindo água do registro. E ele foi lá e consertou. E ele falou para mim, num tom mais descontraído, uma frase que me marcou. Não requer prática nem habilidade, só um pouco de vontade. Nossa, quando eu ouvi isso, não requer prática nem habilidade, só um pouco de vontade, na hora eu fiquei pensando assim, tá, pra ele foi fácil fazer aquilo, pra ele conseguiu fazer, não é? Mas quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão assim, não é possível que seja assim, e a verdade é que não é mesmo. Não requer prática nem habilidade, só um pouco de vontade. Para você adquirir um hábito, é exatamente o contrário. Não tem nada a ver com essa frase do meu tio que me marcou minha adolescência por um tempo. Você já ouviu algo sobre isso também? Não requer prática nem habilidade, só um pouco de vontade. O ponto é que para você conseguir o hábito que você quer estudar mais, ser mais produtivo, ter mais foco, ter mais disciplina, você quer ser mais gentil com as pessoas, melhorar na sua alimentação, no seu exercício físico, independente do hábito que você quer adquirir. Não tem absolutamente nada a ver com vontade. E tem a ver, sim, com prática e habilidade. É exatamente o contrário daquilo que meu tio dizia. Muitos hábitos, observa, pega a sua própria história de vida, muitos hábitos que você faz hoje, que são hábitos,
não requerem vontade. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver com vontade. Quer ver? Você, me responde quem está vendo ao vivo. Você vai ao trabalho com vontade? Vou trabalhar com vontade, com ânimo, com disposição. Você vai? Quando você arruma a casa com vontade. Você, sei lá, come a dieta que você quer começar a adquirir, ou você faz os exercícios que você quer fazer com vontade. Observe os hábitos que você já tem, os hábitos que já estão instaurados na sua vida. É com vontade que você faz isso. Eu, por exemplo, escovo os dentes, mas eu não escovo os dentes com vontade. Eu escovo porque eu preciso escovar. Isso tem a ver com a minha saúde bucal. Eu trabalho muitas vezes não porque eu tenho vontade de trabalhar, mas porque eu sei que o trabalho é uma forma de me aproximar do Igor que eu quero ser. E às vezes é porque eu preciso. Ontem mesmo, gente, o que eu lavei de louça ontem? Foi ontem? Não, foi anteontem, foi sábado. O que eu lavei de louça no sábado não tinha absolutamente nada de vontade. Eu precisava lavar a louça. E é um comportamento que eu tenho que fazer, eventualmente. Não todos os dias eu faço, agora eu coloco na máquina de lavar louça, mas na maioria das vezes eu faço sem vontade. Observe os seus hábitos. Quais hábitos você faz que realmente você tem vontade de fazer? Quais? E quando você ouve algo do tipo, eu não consegui começar essa dieta, eu não consegui começar o exercício físico, eu não consegui começar o meu compromisso de estudar, de ler, porque eu não tive vontade. Gente, para com isso. Parou. Não tem absolutamente nada a ver com a sua vontade, você fazer ou não o hábito que você quer fazer. Não tem a ver. Absolutamente nada. Isso faz sentido para você? Eu quero aproveitar o momento para dar as boas-vindas às pessoas que estão me vendo ao vivo nesse podcast, que estão vendo aqui a gravação desse podcast ao vivo, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Temos aqui a Dinarte que está presente, o Juan Marcos. Bom dia, Juan. Bom dia aqui. A Simone, a Anne, o Brito, a Dai Santiago, desculpa, a Richelle, todas as pessoas que estão aqui ao vivo. Bem-vindas e bem-vindos no mais nessa gravação comigo aqui desse podcast. E eu quero estimular que você participe junto comigo. Se você está me vendo aqui, faça seus comentários, interaja comigo, faça suas perguntas. No programa de hoje, eu quero mostrar para você como você não precisa de força de vontade para poder adquirir o hábito que você quer adquirir. E se eventualmente alguém falar para você que você precisa de força de vontade, é uma mentira. Não contribui para porcaria nenhuma, na verdade. Força de vontade só faz você ter mais culpa de não conseguir fazer o hábito que você quer fazer. Por quê? Porque acrescenta uma tendência de você ter que querer fazer aquilo. E a grande maioria dos nossos hábitos nós não queremos fazer. Acabei de dar exemplos. Você quer trabalhar, você quer arrumar sua casa, você quer fazer exercícios físicos. A grande maioria não. E quando você não consegue fazer um hábito, não tem necessariamente a ver com vontade, tem a ver com várias outras coisas que nós vamos ver no programa de hoje. Agora vem comigo. O que é vontade? Você sabe me dizer o que é vontade? O que é vontade para você que está me assistindo ao vivo? O que é vontade? Vontade está vinculada à motivação, está associada à motivação. Quando você fala vontade, normalmente você fala algo vinculado a estar motivado para fazer algo. E o que é motivação? Ou vontade, né? Quando você tem vontade de algo, é quase como você nota um interesse, um impulso, um ânimo. É como se fosse um imã. Eu estou com vontade de comer determinada coisa, estou com vontade de fazer determinado exercício, estou com vontade de ver determinado filme. E essa vontade, a forma mais técnica para poder dizer sobre o que é essa vontade, é dizer que é nada mais é do que um estado seu. É um estado. Ou seja, como é um estado, eventualmente você está com vontade, outras vezes você não está com vontade. Como é um estado, é quase como um interruptor de luz. Eu às vezes estou, às vezes não estou. Eu estou alegre, não estou alegre. Eu estou triste, não estou triste. Eu estou com vontade, não estou com vontade. E o ponto é que vontade é esse estado de estar pronto para fazer algo. Isso é vontade.
Ou motivação, você pode usar essa ideia também como motivação. Então, quando você está de prontidão para fazer alguma coisa, você está com vontade. Entende? E nós não notamos, mas muitas vezes a vontade está ligada a essa intenção de fazer algo. Só que não tem a ver somente com vontade você fazer aquilo que você quer fazer. O que você acha que você precisa para poder adquirir hábitos? Quem está me vendo ao vivo, me diga. O que você acredita que você precisa para adquirir hábitos? Se não tem a ver com força de vontade, tem a ver com o quê? Eu estou querendo dizer para você que das inúmeras vezes que você ouviu de alguém, do seu profissional de saúde, ouviu do seu familiar, ouviu de você mesmo, que você precisa de força de vontade para poder adquirir hábitos, eu estou querendo dizer para você que você não precisa disso. Não tem a ver com força de vontade você conseguir adquirir o hábito que você quer, de produtividade, o hábito de energia, de adquirir de ter um novo comportamento alimentar, de fazer novos exercícios. Você não precisa de força de vontade, você precisa do quê? Do quê? A Dinarte está falando, que bom te ver aqui, Dinarte. Dinarte, desculpa. Iniciativa. Iniciativa. Ok, boa. O que mais? Além de iniciativa, o que você precisa? Eu vejo que você precisa pelo menos de 4 pontos. Um é primordial e os outros 3 são complementares desse um. Do que realmente você precisa para poder adquirir. Não tem a ver com querer fazer, porque força de vontade tem a ver com querer, não é? Eu estou querendo fazer isso, estou muito interessado em fazer isso. Não, você precisa de pelo menos 4 pontos. Um deles, para que você consiga efetivamente adquirir o hábito que você quer. Sendo de ser mais produtivo no trabalho, sendo de estudar, sendo de um projeto, sendo de um comportamento alimentar que você quer ter, sendo de um exercício físico, sendo de um sono, de uma qualidade de vida melhor ou maior que você queira. Você começa com este hábito, com esse ponto que não tem a ver com força de vontade. O que você precisa que não seja força de vontade para efetivamente adquirir um novo hábito? Compromisso. Você precisa de compromisso. Você já se deu conta disso? Compromisso com o quê? Compromisso com aquilo que é importante na sua vida. É disso que você precisa. Compromisso de ser protagonista da sua vida. Compromisso de querer você escrever a sua história de vida e não seus pensamentos, emoções ou outras pessoas, mas você. Você precisa de um compromisso de ser e de se tornar a pessoa que você gostaria de ser. Isso é o que você precisa para poder adquirir um novo hábito, não de força de vontade. E qual é a diferença de força de vontade para compromisso, Igor? O que é compromisso? Compromisso é uma aliança no dedo. Se você se relaciona com alguém, se você tem um parceiro ou parceira, você sabe que não é 24 horas por dia que você deve estar com vontade de ver a pessoa, de conversar com a pessoa, de querer estar com a pessoa. Eventualmente você pode estar tão indisposto por alguma discussão, por algum ruído de informação entre vocês, e o que mais você quer é simplesmente ficar distante dessa pessoa, por um tempinho que seja distante dela. Você vai fazer o quê, então? Acabar a relação por causa disso? Não! Você tem um compromisso com essa pessoa. Você namora, é noivo, é casado com essa pessoa, ou tem ele como compromisso, como união estável, enfim. Você simplesmente não está com vontade de falar, de conversar, de ver essa pessoa naquele momento. Você vai acabar? Não! Você mantém o compromisso com a pessoa. Porque o compromisso é muito mais estável. Compromisso é um contrato. Compromisso é você olhar para essa pessoa que eu estou dizendo do relacionamento de você e dizer, olha, eu quero algo estável com você. Então, independente de algumas alterações na nossa relação, eu quero me manter próximo a você. Eu me comprometo a fazer isso, é um contrato. Imagine esse mesmo compromisso que você pode fazer com um parceiro ou parceira, fazer isso com o seu hábito, o hábito que você quer. Eu me comprometo com a leitura. Eu me comprometo com essa nova forma de alimentação, com essa reeducação alimentar.
ou essa dieta, eu me comprometo com esse exercício físico. Quando nós falamos de compromisso, nós estamos falando de um contrato em que mesmo que você não tenha vontade, você mantém. Ele é muito mais estável. É muito mais estável. Pois é, se você trabalha, você muitas vezes trabalha sem vontade. Então por que você trabalha? Porque você tem um compromisso com seus clientes. Ou você precisa do trabalho para adquirir dinheiro para poder se sustentar, ou fazer as viagens que você quer fazer, ou aquilo que for importante para você, você concorda? Então, o primeiro ponto que você precisa que não tem a ver com força de vontade para poder efetivamente adquirir um hábito, não tem a ver com disposição, precisa estar disposto. Não, você precisa estar comprometida ou comprometido. E você que está ouvindo esse podcast ou está vendo essa live agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, você compreendeu a diferença entre força de vontade e compromisso? Fica claro para você o quanto é importante que para que você consiga adquirir um novo hábito, que você tenha um compromisso com esse novo hábito, compromisso com aquilo que é importante para você, e não necessariamente ter força de vontade, disposição. Me diga quantas vezes você já foi ao trabalho sem estar disposto, sem estar interessado? Quantas vezes? Quantas vezes você foi estudar quando estudava, se ainda você estuda? Quantas vezes? Então eu quero mostrar para você o quanto que um hábito não tem a ver com força de vontade, tem a ver com compromisso. Olha a sua própria história de vida. Os principais hábitos que você tem não têm a ver com força de vontade. Os principais hábitos que você tem a ver com compromisso com esses hábitos. Compromisso com o trabalho, compromisso com pessoas, compromisso com o estudo, compromisso com algo importante para você. E você vai lá, a despeito, mesmo que você não tenha tido vontade. Você se dá conta disso? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, né? Eu falei assim, tem pelo menos 4 pontos que você precisa que não seja com força de vontade. Primeiro é compromisso. Ok. E o segundo, qual é que é? Você precisa ser lembrado de fazer. Exato, lembrado de fazer o hábito que você quer. A maioria das pessoas que não conseguem manter um hábito que quer adquirir, sendo eles de exercícios físicos, de leitura, de um projeto, de alimentação, a maioria das pessoas não consegue manter porque simplesmente não é lembrada, não se lembra de fazer. Sim, você precisa, por exemplo, se alimentar de uma fruta às 10 da manhã, só que você não tem o hábito de comer fruta às 10 da manhã. Normalmente às 10 da manhã você está arrumando alguma coisa, você está no meio de um trabalho, você está saindo para falar com clientes, você já está atendendo, você não tem o hábito. Como é que você vai fazer algo se você não tem já a rotina de fazer esse algo? Entende? Você precisa ser lembrado de fazer isso. E o ponto é que muitas vezes você mesmo já deve ter acreditado que o que faltava para você era força de vontade. Preciso de força de vontade de fazer essa dieta, força de vontade de fazer exercício físico, força de vontade para fazer esse projeto, fazer essa leitura. E não tem a ver com força de vontade. Tem a ver com compromisso. E esse segundo ponto tem a ver com ser lembrado. Não tem como. Seja um pouco mais gentil com você. Não tem como você começar um hábito, fazer um hábito, se você não é lembrado de fazer esse hábito. Você está vendo que não tem nada a ver com força de vontade? Como você vai fazer algo que você não é lembrado? Você precisa ser lembrado, precisa ter gatilhos, dicas, para que você seja lembrado de fazer aquilo que você quer. Alarme no celular, lembretes, post-its colados em lugares que possam fazer você olhar e ver, puxa, eu tenho que fazer isso. Ou a fruta, você precisa comer uma fruta, eu falei de fruta, a fruta precisa estar disponível, você precisa olhar a fruta e ver, ela está aqui, eu posso comê-la. Nada adianta colocar a fruta guardada na geladeira, você não vai comer a fruta assim, você entende? O terceiro ponto, que não tem a ver com força de vontade, se você já disse isso para você mesmo, ou ouviu de alguém, veja, não tem a ver com força de vontade. O terceiro ponto tem a ver com ter uma intenção, ter um motivo forte para fazer o hábito que você quer. Entende? Veja, se eu não tenho muita clareza sobre qual é a intenção de eu fazer determinado comportamento, por que eu vou fazer? Por quê? Eu tenho um hábito que eu quero muito adquirir e eu vou fazer isso no decorrer deste ano ainda.
que é o hábito de estudar inglês. Eu quero realmente estudar inglês. Ali está um calcanhar de Aquiles da minha vida, pessoal e profissional de uma forma geral. Eu não tive, enfim, não fui estimulado, não tive clareza da intenção de estudar inglês. Para mim sempre foi muito difícil. E eu pensava, bom, eu vou deixando. Então hoje, o que eu sei de inglês, ele me ajuda a ler alguns artigos científicos, mas não me ajuda a conversar com pessoas e nem compreender algo que não envolva uma legenda em português. E o que eu gostaria de aprender a conversa em inglês. Eu gostaria de não apenas ler inglês, mas falar inglês. Entende? Então, nesse ponto, existe um hábito que eu preciso aprender, que eu quero começar a fazer, quer dizer, que é o de estudar inglês, para conversar sobre isso, para conversar em inglês. Há tempos atrás eu não tinha uma intenção muito forte. Eu quero estudar inglês porque as pessoas estudam inglês, mas agora eu tenho uma intenção. Eu tenho um motivo forte. Tenho uma ideia de poder eu quero poder me sentir um pouco mais livre para poder me comunicar com pessoas mundo afora. E quem sabe um dia viajar ou até morar fora do Brasil, por que não? E eu sei que o inglês é importante para isso. Então o inglês pode me aproximar da pessoa e da vida que eu quero ser no futuro. Se eu não tenho uma intenção forte, as chances são de que eu não vou continuar estudando inglês. Então, para dizer uma coisa, eu até hoje, mesmo tendo clareza sobre isso não foi uma intenção forte para mim. Eu quero morar fora, eu quero poder falar com pessoas. Não foi uma intenção forte, por isso que eu não aprendi tanto inglês. Mas está começando a chegar uma intenção muito forte na minha vida. Uma intenção que me fez, por exemplo, comer muito mais saladas. Eu hoje como muito mais saladas no meu dia a dia do que comia antes. Antes eu comia tomate, pepino, cenoura. Hoje tem uma série de verduras que eu como, muito mais que comia antes. O que você acha que é a intenção? Qual você acha que é essa intenção? Se você me conhece, você sabe qual é essa intenção. São os meus filhos. Se tem uma coisa que eu tenho muito claro, que eu não quero ser aquele pai que seja eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. Eu quero ser o pai que a pessoa, meu filho, minha filha, me olha e fala, bom, meu pai faz aquilo que ele fala que faz. Entende? Então, nesse sentido, eu quero ser um modelo de como fazer. E os meus filhos, minha filha primordialmente, está agora começando a aprender inglês com mais propriedade. E aí está uma grande intenção para que eu realmente faça o estudo de inglês como eu quero. Eu quero que ela veja eu como modelo, minha esposa também como modelo. E que ela consiga, aos poucos, normatizar, né, o comportamento de falar inglês também na nossa casa. E para isso eu preciso também falar inglês. Então aí tem uma intenção mais forte de por que adquirir o hábito de estudar inglês. Você concorda comigo? Não, viajar pelo mundo, morar fora do país, não era uma intenção forte para mim. Agora eu achei uma intenção forte. Se você quer adquirir um novo hábito, sai daquelas intenções que são mais povão, digamos assim, mais senso comum, de que as pessoas dizem, você precisa comer melhor porque isso é importante para sua saúde. Todo mundo sabe disso, você também sabe disso. Mas se isso não é uma intenção suficientemente forte para que você assuma o comportamento de comer, você não vai comer o alimento específico XYZ, a dieta que você está fazendo. Entende? Então, o terceiro ponto é que você tenha uma clareza sobre qual é a intenção, um motivo forte, porque é isso que vai fazer você fazer o comportamento. Compromisso, falei três, são 4, né? Primeiro, você ter compromisso e não necessariamente força de vontade. O segundo, que você seja lembrado de fazer ou o que fazer, e não necessariamente força de vontade. Terceiro, você ter uma boa intenção, um motivo de adquirir esse hábito que é forte o suficiente para que perpassa momentos em que você não tem vontade. Essa é a verdade. E eventualmente o motivo pode ser punitivo, claro. Boa parte das vezes que nós estudamos ou nós não faltamos às aulas não tinha necessariamente a ver com a gente aprender determinada matéria, não é? Tinha a ver, na verdade, com o fato de que se eu faltasse mais em algum momento, eu poderia ser reprovado por excesso de falta, é ou não é? Então, também pode ter um caráter mais punitivo, tipo assim, qual é o motivo? Não perder algo. Bom, se isso for um motivo forte, pode ser. E o quarto ponto, que não tem absolutamente nada a ver com força de vontade. O comportamento que você quer fazer tem que ser algo fácil.
de ser aplicado, de ser feito. Quanto mais complexo for, quanto mais difícil for o comportamento, quanto mais etapas tiver, menor a chance de você conseguir. Por exemplo, você quer começar a fazer exercícios físicos na academia. Mas ponto 1, não tem uma academia perto da sua casa, você vai precisar ir de carro. Ponto 2, você trabalha das 8 da manhã às 6 horas da noite e depois da noite você tem que fazer alguma outra atividade, talvez você tenha filhos, talvez você cuide de alguém, talvez você simplesmente queira descansar porque o seu trabalho é extremamente cansativo. E você coloca uma academia lá no meio. 3, você tem que deixar as suas roupas de academia pronta para que você vá à academia. Você está notando o quão complexo, quão vários microcomportamentos você precisa para ir à academia? É muito difícil isso. Para que você consiga adquirir o hábito que você quer adquirir. E isso não tem a ver com força de vontade. Você precisa ter um comportamento que seja mais fácil de ser feito. Então, um exemplo de comportamento que pode ser mais fácil de ser feito, que envolva uma prática de um exercício, é você andar de bicicleta. Concorda comigo? Você pode simplesmente pegar a bicicleta, andar de bicicleta. Isso é um comportamento muito mais fácil. Você pode andar de bicicleta. É muito mais fácil de ser colocado em prática do que ir à academia. Você precisa comer determinado alimento. O grande erro da grande maioria das dietas é que quando você tem que fazer uma nova dieta alimentar, você tem que mudar toda a sua rotina alimentar. Café da manhã, lanche, almoço, janta. Isso é são muitos hábitos para serem modificados. Leve em consideração que você não está mudando o seu hábito alimentar. Você está mudando o hábito alimentar do café da manhã, o hábito alimentar do lanche da manhã, o hábito alimentar do almoço, o hábito alimentar do lanche da tarde, o hábito alimentar, entende? Da janta, o hábito alimentar, cada uma das vezes que você come é um novo hábito que você está tendo que mudar. E quando você complica demais, colocando vários, eu posso comer isso, não posso comer aquilo ali, fica muito difícil de você assumir isso como um hábito. Para você realmente ter um hábito alimentar próximo daquilo que você quer, é muito importante que você simplifique o máximo possível a sua ação e adquira o hábito primeiro, para depois aperfeiçoar. Primeiro adquira o hábito, para depois aperfeiçoar. Demora muito mais para você chegar no peso ou na saúde que você quer, mas é muito mais efetivo e duradouro e não tem absolutamente nada a ver com força de vontade. Você não precisa de força de vontade para fazer o hábito que você quer. Você precisa desses 4 pontos que eu disse para você aqui. Com esses 4 pontos, você conseguirá adquirir qualquer hábito que você queira adquirir em qualquer área da sua vida. Essa é a verdade. Você não precisa de força de vontade, até porque a grande maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, das ações, não envolvem vontade. Como eu disse antes, você não vai ao trabalho necessariamente com vontade. Muitas vezes não se vai com vontade. Você não faz exercício físico necessariamente com vontade. Você não come aquele almoço, aquela janta com vontade. Quantas refeições você realmente come com vontade? Não são todas. Eventualmente você come para comer. Você não necessariamente lê com vontade. Você lê porque você precisa para entregar um projeto, para fazer um trabalho, ou para, enfim, realizar uma atividade, mas não como você está com gana, com disposição de ler. Nem todas as suas leituras têm vontade, então observe. Os seus hábitos não envolvem força de vontade. Os seus hábitos você precisa para adquirir, o que você precisa para adquirir novos hábitos, não tem a ver com força de vontade, mas sim com esses 4 pontos que eu disse para você. Compromisso. Lembre-se, compromisso. Ser lembrado daquilo que você precisa fazer. Não tem como você fazer se você não é lembrado. Ter um motivo, uma intenção forte que se justifique você manter o comportamento. E a ação, aquele comportamento que você precisa fazer tem que ser simples, fácil de ser aplicado. Porque se não for simples, você não vai conseguir manter ele durante muito tempo, justamente pela complexidade. Não complica demais, simplifique a sua vida. Primeiro, adquira o hábito para depois aperfeiçoar o hábito. E assim as coisas vão avançar muito mais. Fez sentido para você? Então, se ainda hoje você acredita que você precisa de força de vontade para poder fazer determinado hábito, eu espero fortemente que depois desse podcast você tenha clareza de que essa história de força de vontade, na verdade, existe para te sentir-se mais culpada ou culpado. Para você ficar um pouco mais pior por não conseguir fazer aquilo que não necessariamente tem a ver com vontade. O hábito que você quer adquirir
Tem muito mais a ver com esses cuidados que eu falei com você agora, do que necessariamente com vontade. E se alguém próximo a você disser para você que você não conseguiu fazer determinado hábito porque faltou vontade, olhe para ele e diga: você não sabe absolutamente nada sobre o que é adquirir um hábito. E se comprometa com a sua vida. Comprometa-se com aquilo que você quer adquirir como hábito. Faça isso que eu falei nesse podcast. E você vai ver que vai dar muito melhor do que tentar ter força de vontade de fazer as coisas. Os hábitos que nós adquirimos, em sua ampla maioria, não tem absolutamente nada a ver com vontade. Então não queira ter força de vontade para adquirir hábito. Queira ter esses 4 pontos que eu falei no programa de hoje. E se você pegou esse programa mais para a reta final, quem está vendo ao vivo, então volte e veja esse programa de novo desde o início, porque vai valer muito a pena para você entender como é importante você não se basear na força de vontade para adquirir um novo hábito. Como foi para você esse programa de hoje? Me diga, você que está vendo ao vivo, que retorno você me dá? A quem está no Instagram, no YouTube e no Facebook, que retorno você me dá sobre o programa de hoje? O que você aprendeu com o que você está ouvindo hoje? O seu retorno é importante para mim, porque quando eu vejo o seu retorno, eu consigo ter uma clareza de que eu estou indo para o caminho certo. Então, se você puder me dar um retorno, eu lhe agradeço. E eu quero te fazer um convite, uma proposta. Se o que eu falei aqui teve valor para você, e você acredita que possa ter valor para outras pessoas que sofrem com essa ideia de que tem que ter vontade para fazer um hábito, o que não é uma verdade, você não precisa de força de vontade, então compartilha esse conteúdo, encaminha para o máximo de pessoas que você puder encaminhar, para que essas outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Envie no aviãozinho, bote em compartilhar, independente da plataforma que você estiver aí, para que mais pessoas consigam compreender que não tem a ver com força de vontade para você adquirir um novo hábito, tem a ver com outros aspectos, como eu falei no programa de hoje. Você vai me ajudar a propagar essa informação para o máximo de pessoas que podem se beneficiar. A vida que você quer viver é uma questão de adquirir novos hábitos. Apenas uma questão de adquirir novos hábitos. Quando você adquirir esses novos hábitos, você vai viver a vida que você quer viver. Vai por mim, eu garanto. Beijo para você, um bom dia e até o nosso próximo programa. Tchau!